Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Boa noite a todos da TV Galáctica, da Rádio Cutia, quem está assistindo pelas redes sociais, quem está assistindo gravado, mais essa segunda-feira de Consciência Yogi. Como não poderia deixar de ser, né? Faz muito tempo que eu não falo sobre a tradição yogi, sobre a estrutura do yoga, né? Que às vezes causa muita confusão aqui no Ocidente. A gente acaba achando que yoga é aquelas posturas mirabolantes que a gente vê assim, né? Na publicidade, né? E aí, como que mindfulness é outra coisa, meditação é outra coisa e yoga é aquilo. Então, hoje, né, depois de muito tempo que eu fiz um programa falando da estrutura do yoga, hoje eu vou explicar um pouquinho qual é o objetivo do yoga, né, o que está por trás do yoga, na origem dele, de onde ele nasceu, né, e qual é a estrutura do yoga. Então, quando você vai para uma aula de yoga, depois de você assistir esse programa, você já vai chegar lá e já vai saber o que você está fazendo lá, o que cada coisa vai te beneficiar, o que cada linha está pretendendo com aquilo, porque hoje existem muitas linhas, né, que derivaram da origem, e aí ficou tudo muito perdido. Mas, sem delongas, vamos começar o nosso programa fazendo a nossa prática de atenção plena. Então, se tem alguém que você acha que pode se interessar por aquele assunto, aquela amiga que falou para você, eu queria fazer yoga, mas eu não entendo direito, fui ali, aqui tem uma linha, aqui tem a outra, então já passa para essa pessoa o link desse programa, para ela vir aqui correndo, para entender o que o yoga, ou se a pessoa já faz meditação, faz mindfulness, pode mandar o programa, porque yoga engloba tudo isso, é dessa ciência, e vocês já vão entender por que eu estou falando ciência, que derivam todas essas práticas que a gente tem hoje, se espalharam pelo planeta inteiro. Então, vamos começar a nossa prática de 2 minutos de atenção plena. Então, curta, compartilhe aqui já o vídeo. Depois do programa, se gostar, olha aqui na descrição do vídeo, tem o meu canal na TV, na Pamela Jaque Yogini, tem as minhas redes sociais para você ir lá, curtir também. E vamos nos preparar para a nossa prática. Sempre faço essa prática, então, no começo, que é para quê? Para a gente ter mais conexão com o que vai ser dito aqui. Se você chegar aqui correndo do trabalho, você estava numa tarefa, ou você está fazendo alguma coisa agora, enquanto você assiste, né? Então, é o momento onde você pode baixar um pouquinho a bola, mesmo que você esteja fazendo uma coisa que, de repente, você não pode parar necessariamente, ou eu assisto agora, né, e vou ter que fazer isso, mas não é o ideal. Mas se você estiver fazendo isso, para esses 2 minutinhos só para fazer essa prática, né, que você vai ver que a consciência vai ser outra, e depois você faz aí a tua escolha. São só meia horinha de programa. Então, vamos sentar confortavelmente, né, as costas apoiadas ou não, né, se você já consegue ficar assim, as costas apoiadas, de forma que ela fique ereta, o mais ereta possível. O topo da cabeça vai olhar lá para o céu, gente, e sempre afastando aqui as orelhas dos ombros, né? Então, eu levo o topo da cabeça para o céu e abro esse espaço aqui. Eu abro nesse sentido, entre a orelha e o ombro, e abro nesse sentido, afastando os ombros um do outro, né? Então, a gente que trabalha muito com o computador, fica muito com o celular, a gente tende a ir fechando essa região aqui. E a gente quer abrir. Ative a musculatura do abdômen, tá? Você vai ver que a coluna fica muito mais firme quando você ativa a musculatura do abdômen, né? E apoie os pés no chão, apoie as mãos nos joelhos, ou se você tiver algum encosto, eu estou numa cadeira com encosto aqui hoje, então estou apoiando minhas mãos no encosto aqui da cadeira, da poltroninha. Feche os olhos. Vamos começar a nos desconectar do mundo exterior para começar a entrar no mundo interior. Então, vamos fazer 3 respirações bem profundas, inspirando pelas narinas e soltando o ar pela boca,
trazendo essa descontração, relaxando bem o corpo, relaxando bem a mente, relaxando bem os pensamentos, a lógica a cada exalação. A descontração, ela sempre está ligada à exalação. É na exalação que a gente descontrai. E respire novamente. Inspire, solte o ar bem longo, bem profundo. Vá relaxando, espaço entre as sobrancelhas também. As pálpebras dos olhos, o maxilar. Coloca a intenção mental de relaxar. E depois que você fez as 3 respirações, passe a respirar naturalmente. Mantendo os olhos fechados, procurando sustentar essa postura. Vamos apenas observar o movimento do nosso abdômen à medida que a gente respira. A gente inspira, observe o que acontece com o seu abdômen. Depois eu vou dar uma dica aqui. Nesse momento, só observa o que acontece com a musculatura abdominal, nessa região, quando você respira. Respira naturalmente, acompanhando a região abdominal, ao inspirar, ao soltar o ar. Concentre-se. Se outros pensamentos lhe vierem à mente, não se detenha neles e também não tente afastá-los. Apenas deixe-os fluir. Fale tchau, pensamentos, tchau, distrações, e retorne sua atenção aqui para a nossa prática. Mais um minutinho. A prática de atenção plena é manter a sua atenção no momento presente, num único ponto, sem se distrair. Esse ponto, essa âncora de hoje, é o movimento do abdômen à medida que a gente respira. E pronto. Pode ir abrindo os olhos, movimentando o corpo suavemente, os pés, pode girar os tornozelos para um lado e para o outro, para cima e para baixo, movimentando as pernas, as mãos, os punhos e os braços. Dá até um soninho, que dá um relaxamento que, meu Deus do céu. Soltando o pescoço. Um lado. Para o outro lado. E agora vamos nos acomodar aqui e começar, então, o nosso papo aqui de hoje sobre a estrutura do yoga. O propósito do yoga e a estrutura do yoga, né? Então, o yoga, há muito tempo atrás, olha, gente, pelas escavações arqueológicas, não se tem uma datação exata do povo, da onde vem todo esse conhecimento, né? Da onde vem o sânscrito, de onde vem todas essas escrituras, né? Que também fazem parte das escrituras do yoga. Mas talvez entre 4.000 e 6.000 anos antes de Cristo. Naquela época, yoga não era uma prática. Yoga é o conceito de introspecção, ou seja, de você fechar os olhos e você olhar para dentro de você mesma, de você mesmo, né? Porque quando a gente está em atividade, no estado de vigília, que a gente chama, a gente está com os olhos abertos, a gente está conectado com tudo ao nosso redor, está conectado com o mundo material, né? Os nossos pensamentos, nossas emoções, todos os nossos órgãos dos sentidos, a visão, o tato, a audição, todo mundo recebendo muitas informações, né? E a gente tem um mundo interno também, porque, de fato, quem vai processar todas essas informações é o nosso mundo interno, né? E a gente vai
receber essas informações e cada um vai interpretar de uma forma diferente, que na psicologia fala assim, passa pelos filtros de cada um, né? Passar pelos filtros de cada um é o que aconteceu, um fato é que agora você vai interpretar de um jeito, eu vou interpretar do outro, uma outra pessoa vai interpretar de um outro jeito. E no meio disso tudo, né, que a gente sempre fala nos programas, né, as emoções que a gente tem, as experiências, os traumas, as más interpretações, valores que foram colocados na nossa sociedade, que a gente nasce vendo isso nos filmes, a família, que nem percebe que está vivendo isso, tudo isso vai, né, o mundo interno vai ficando assim, vamos dizer assim, uma realidade deturpada, vai gerando essas emoções, essas crenças, pensamentos limitantes que geram emoções, que vão, o nosso corpo vai, ele vai perdendo energia, ele vai perdendo equilíbrio, né, ele vai se perdendo ali no meio do caminho. Então, naquela época, o yoga era uma prática de introspecção, era um momento de fechar os olhos e se conectar com a gente mesmo. Porque se nós fazemos parte do todo, o yoga tem uma coisa engraçada, né? Os sutras do yoga de Patanjali, ele escreve de uma forma dualista, ou seja, eu estou aqui e Deus está lá. São duas coisas separadas, dual, né? E o yoga, ele, na verdade, a origem dele é uma origem mais tântrica, né? Que é monista, ou seja, eu sou a expressão do próprio Deus. Então, eu estou conectado ao todo. Né? Se todos nós somos um, significa que Deus tudo que existe, desde o cachorrinho, a planta, a pedra, tudo, a gente, tudo faz parte dessa consciência, que é essa consciência de Deus, uma visão monista. Então, diante dessa visão, quando você se conecta com você mesmo, automaticamente você se conecta ao todo, né? Então, eu fecho os olhos, vou me conectar comigo mesmo, então, quanto eu mais me amo, eu mais amo o mundo, quanto eu mais percebo o outro, a mim mesma, melhor eu consigo perceber o outro. Então, assim, é maravilhoso, gente, porque às vezes, quando você cura uma coisa em você, automaticamente, isso vai se refletir no mundo. E o mundo que está ao teu redor, você vai influenciar essas pessoas que estão ao teu redor, né? Bom, mas nessa época, né, onde a palavra yoga era só uma prática introspectiva, era o conceito de introspecção, né? O ser humano, né, e os outros seres que existiam na época, eles estavam muito mais conectados do que a gente. Tanto que existia uma época que não se existia escrita, não era necessária a escrita. Tanto que o sânscrito é a palavra falada em sânscrito. Na hora que você escreve o sânscrito, ele se chama Devanagari. Então, a gente tem o alfabeto Devanagari. Porque quando você está conectada ao todo, os nossos sentidos também são diferentes. Então, eu posso ouvir o que você tem a me dizer e eu consigo memorizar exatamente e compreender exatamente o que você falou. Mas a partir do momento que eu vou me desconectando do todo, né? Quer dizer, a gente nunca se desconecta. Nossa alma, nosso espírito, nosso átomo está conectado o tempo todo. Mas a gente passa a ter o que a gente chama dos véus de Maia. A gente esquece quem a gente é e a gente passa a viver em função da mente, em função do ego, da razão, né? Que também é muito boa para o nosso mundo material. Mas a coisa tem que ser o equilíbrio dos dois, né? Corpo, mente, espírito, né? Tudo, quer dizer, o nosso corpo se manifesta através do quê? Do nosso espírito e também do nosso aparato psíquico da nossa mente, né? E o nosso corpo super responde a isso. É por isso que quando a gente leva a nossa mente tem qualquer sobressalto, por exemplo, um susto, toda a química do corpo muda, a contração muscular, né? Quer dizer, isso é nítido, né? Então, naquela época, não existia, né? Tanta separação como existe hoje. E as práticas, elas eram, depois que as práticas começam a acontecer, né? Bom, mas antes, nessa época, quando era uma prática de introspecção,
Então, eu podia sentar e alimentar essa conexão com o todo, fechar os olhos e fazer as práticas introspectivas, as práticas de meditação, aonde a atenção plena é vital, né? Não dá para fazer essa prática se você não tiver atenção plena, se você não tem foco no momento presente. E meditar é se manter no momento presente, quer dizer, o estado de atenção plena com a meditação é uma coisa só que vai se misturando e uma vai retroalimentando a outra, né? Mas à medida que eu vou, que a humanidade vai se desconectando, vai ficando mais conectado com as questões materiais e para de alimentar as questões espirituais, o corpo começa a padecer. Então, outras práticas são necessárias, né? Além da meditação e da respiração. Que a primeira forma de yoga que a gente tem documentado realmente como prática é o Raja Yoga, né? O Raja Yoga não tinha asanas, não tinha as posturas. Era as práticas respiratórias, afinal de contas, a respiração ela é fundamental, ela alimenta todos os nossas nadis, que são nossos canais energéticos, os nossos chakras, e o que a gente respira não é só oxigênio, né? A gente chama de prana, né? O prana está em tudo, até onde tem vácuo, o prana se manifesta lá, né? Ela está em todo lugar. Quando a gente inspira o prana. E ela vai trabalhar todos os nossos canais energéticos, a nossa vitalidade, ela alimenta nosso corpo até os níveis mais sutis. Mas aí o corpo começa a padecer. Gente, pensa bem. Hoje, a gente passa um tempão sentado, a gente quase não movimenta o corpo, porque ou a gente está no carro, ou a gente está sentado trabalhando, o televisor tem um controle remoto, a gente come muito químico, né? Então, é difícil, mesmo eu sendo vegetariana, é difícil, às vezes, eu comer só alimentos totalmente naturais, sem agrotóxicos, sem eu ter que passar por alguma coisa no supermercado, porque vocês pensam, tem um suco lá que diz 100% natural, sei lá, ou 95% natural. Gente, faz um suco de laranja, coloca ali numa embalagem e vai ver como é que esse suco está 2 dias depois. Já era o suquinho, entende? Já era. Então, como é que um produto que é feito na fábrica, né, que faz todo o processo de produção, depois ela vai sair da fábrica, vai ter que ser transportada até um centro de distribuição. Esse centro de distribuição vai distribuir para todos os supermercados, mercados e afins, para que esse produto chegue até a gôndola, para você ir lá comprar, e o negócio tem um prazo de validade, sei lá, de 6 meses, 1 ano, não sei, né? Então, qualquer coisa que a gente compra no supermercado, ela vai ter algum tipo de toxina lá dentro, vai ter químico, né? Vai ter um químico que não é bom, que é o que faz durar. Por exemplo, você pega a fruta, você vê às vezes a manga, qualquer fruta, né? Mas eu vejo muito na manga, assim, você vê um pozinho branco, assim, nelas. Aquele pozinho não é delas, aquele é um pó que é para fruta, para estender o tempo de maduração dessa fruta, para ela ficar mais tempo sem chegar no ponto de maduração, que aí senão vai ter que jogar fora, né, se não for vendida. Então, não tem jeito. O ar que a gente respira, né, que mora nas cidades, principalmente, né, é poluído. Eu moro aqui em Ubatuba, mas assim, infelizmente, até a água aqui é uma reserva ambiental, mas assim, né, é uma coisa absurda de você ver a quantidade de contaminação que a água tem, realmente é muito triste de se ver, né. Então, a gente acaba tomando água da Sabesp, que é uma água também que ela não é natural. A água, quando a gente toma água pura e uma água que se movimenta, nossa, eu tive uma aula maravilhosa uma vez com uma doutoranda, uma doutora, ela fez todo um trabalho com a água, que a água é muito mais do que H2O. A água tem muita informação dentro dela, que passa para o nosso corpo, que nutre isso, e que não pode ser mensurado, muitas vezes, assim, quimicamente, isso de falar, não, a água é H2, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, né? Então, tudo isso vai contaminando o nosso corpo, e
a conexão com um campo mais sutil fica muito prejudicada, né? É como que você está com o celular num lugar que não tem antena. Então, imagina assim, quanto mais limpo está nosso corpo, né? A nossa respiração fluindo, a gente respirando um ar de qualidade, tendo uma alimentação de qualidade, a gente movimentando o corpo, mantendo as nossas fibras musculares, né? Nutrindo os nossos órgãos internos, né? É aquela conexão que tá legal. Pô, você tá do lado da antena, assim, olha, a mil. Na hora que começam a entrar esses alimentos, a conexão, esses alimentos que eu falo não só de comer, né? O ar que a gente respira também é um alimento para o corpo. Os pensamentos também são um alimento. Então a gente liga o noticiário e é só desgraça, né? É só morte, é roubo, Vejam bem, quantas notícias boas tem em relação às notícias ruins? Olha, eu nunca contei, mas eu vou chutar que em cada 10 notícias, você tem 9 notícias de tragédia e uma notícia de alguma coisa boa que aconteceu no mundo. Né? Por isso que até as coisas que a gente assiste, que a gente ouve, então isso foi fazendo com que o nosso corpo começasse a ficar intoxicado. Nossa, hoje eu tô me atropelando aqui nas palavras, mas o nosso corpo começa a ficar intoxicado e aí a gente perde essa conexão com ele. E aí começam a entrar os asanas, né? A gente vai se afastando dessa conexão, vai ficando cada vez mais material, cada vez mais mental. Então, aí os asanas são inseridos dentro da prática de yoga, que são aquelas posturas que vocês normalmente veem ali na internet, em todos os lugares, né? Então, tem os asanas de equilíbrio, os asanas de torção, os asanas de força, os asanas de alongamento, né? Então, a gente tem uma série de asanas para movimentar e nutrir todo o corpo. Por quê? Porque não dá mais para a gente sentar e meditar, né? Porque o ideal seria que a gente conseguisse sentar para meditar, sem encosto, na postura de Samanasana. É uma postura, ou qualquer uma dessas posturas do yoga que vocês vêm com as pernas cruzadas, que algumas ficam os 2 pés no chão, que é o Samanasana. Tem outro que vai uma perna por cima e a outra por baixo, a outra que as duas cruzam, né? Então, essas posturas sentadas, o ideal é fazer nessa postura, com a coluna totalmente ereta. Você vê, até o fato do uso do celular, do uso do computador, também acabam prejudicando nessa conexão. Por quê? Porque a nossa coluna vertebral começa a ficar, né? A vertebral, cervical já começa a ficar, a nossa coluna inteira começa a ficar já alterada. Então, as coisas já não fluem tão bem, né? Porque começa a ficar tortuoso ali por dentro, né? Então, o objetivo do yoga é o quê? É que você mantenha essa conexão com o campo sutil, com o self, com o supramental, que é o campo criativo, que é o campo intuitivo, que é aquele que consegue ver as coisas com clareza, sem se identificar, sem se apegar, né? Então, quando você tem uma perda, né, alguém que você gosta, ama muito, morre, vai embora, enfim, uma relação que acaba, quem sofre não é o teu self. O teu self está entendendo tudo o que está acontecendo ali, né? Que a maioria das vezes que algo assim acaba, ela acabou por um motivo. Mas a gente fica apegado ao que foi antes, não consegue se desapegar. A mente não consegue se desapegar, o ego não consegue se desapegar, que é um ego desequilibrado, porque o ego também não é uma coisa ruim, né? Então, quando a gente medita, a gente mantém essa conexão com o sutil, então a gente passa a ter uma compreensão mais ampla, mais profunda do mundo, a gente começa a ter uma compreensão melhor de quem é a gente mesmo. Então, quantas vezes a gente pode estar sofrendo porque a gente se sente inferior ao outro, ou porque a gente acha que o outro conquistou alguma coisa que você deveria ter conquistado também, então que talvez você não seja merecedor, né? Enfim, outras coisas. Quando isso não vira uma inveja, quando não vira uma coisa assim mais pesada, né? E tudo isso vai contaminando ainda mais a gente. Então, a gente mantém essa conexão através dessas práticas, não só para isso, porque o campo da cocriação é nesse campo também. E aí,
quando a nossa mente está muito conturbada, também fica muito difícil. Olha, eu vi do outro dia um médico, um neurocientista, que ele falava assim, olha, na hora que você está em estresse, na hora que tua mente está perturbada, não é o momento de criar. Não dá para criar. Você está muito ligado na matéria, você está muito conectado na 3D. O momento de criação é aquele momento onde você se desapega, né? Você se solta, você abstrai os teus sentidos e você faz a conexão, né? Então, esse é o objetivo do yoga. E as partes do yoga? Temos aqui mais 5 minutinhos de programa. Então, como que ficou a prática de yoga na estrutura que é hoje o Hatha Yoga? Que o que a gente tem hoje de mais original é o Hatha Yoga. Tem um monte. Ashtanga, Vinyasa Yoga, Iyengar Yoga, não sei o que é yoga, um monte de yoga. Todos eles têm seus benefícios, né? Focados em alguma coisa, umas mais no corpo, outro mais na energia, né? Aquelas práticas que a gente tem, onde você faz uma série de posturas, mas você faz em movimento, junto com a respiração, que elas querem trazer calor, liberar canais energéticos e tudo bem, e tudo mais. Mas a origem, o que está mais próximo da origem, do que é a prática de yoga, é o Hatha Yoga, que é baseado em yamas e niyamas, que isso normalmente você não vai ter numa aula. Normalmente é só quando você vai fazer o curso de formação. Yamas e niyamas são 5 princípios da observância em relação do mundo exterior e do mundo interior. Então, você tem, vamos dizer assim, como se fosse, entre aspas, 10 mandamentos, que não é mandatório, mas é tipo assim, olha, você quer seguir o caminho, então, por exemplo, a Ahimsa, que se fala muito que não violência, é um deles, né? Santosha, viver em contentamento, né? Então, tem 10, não vou me alongar, porque senão não vai dar tempo de falar tudo aqui. Tem um programa lá no meu canal, inclusive, que eu falo disso, aí vai explicar bem detalhadamente cada parte do yoga, tá bom? Então, yamas e niyamas, asanas, que são as posturas, e é interessante que os asanas, o foco deles é no corpo físico, mas qualquer prática de yoga sempre vai trabalhar em todas as dimensões, física, fisiológica, vital, mental, tá bom? Que é para se conectar ao supramental, ao self, ao espírito, que esse aí, ele é perfeito, ele não precisa de nenhuma cura, o que a gente quer é que ele passe a comandar a nossa vida, né? Que a gente possa realmente ter essa consciência, despertar nessa consciência do que você já é, né? Então, yamas e niyamas, asanas, pranayamas, que são os exercícios respiratórios, que eles vão trabalhar mais focado na dimensão vital, mas eles também trabalham o corpo todo. Pratyahara são as práticas de abstração dos sentidos. Então, é aquele momento, ainda não é uma meditação, se trabalha muito com visualização, normalmente você está deitado, você tem que estar deitado no escuro, por quê? Tem que abstrair os sentidos, ou seja, você vai fechar os olhos, então não pode ter luz, você tem que estar deitado, você não pode ter movimento, você tem que deixar o corpo solto ali, se desapegar do tato, se desapegar do paladar, da visão, só vai manter a audição, porque aí você precisa escutar o professor que vai estar guiando você nessa prática. E ela super regenera todo o corpo, células, órgãos, tecidos, sabe? É como dar um defragme Kandinsky na mente, mas também, se a gente for ver ao longo de tudo isso, é uma prática onde a gente vai saindo da 3D e entrando mais no mundo interior. E depois os yamas e niyamas, asanas, eu falei pranayamas, pratyahara, eu acho que está faltando algum, nossa gente, me deu um branco, são 8 partes, mas tudo bem. Os últimos 3 são samyama. Samyama são as últimas 3 partes que compõem a prática de meditação. Então, a prática de meditação, você começa com uma prática dharana, que é o primeiro, você começa com essa prática onde você vai realmente treinar a tua mente, que é o que é mais conhecido, que você vai ter uma âncora, você vai colocar a tua atenção nessa âncora, essa âncora é o ponto de observação, pelo maior tempo sem se distrair. À medida que você amplia
o teu tempo de observação sem se distrair, você automaticamente entra para o próximo, que é a dhyana. E aí, quanto mais você amplia o teu dhyana, você já entra para o próximo, que é dharana, dhyana e samadhi. Que a gente fala que em samadhi é quando você realmente se conecta, né? Você faz a conexão. Ainda não é que você não vai mais precisar reencarnar, né? Você tem que viver um tempo nisso para você sair dessa roda de samsara, de nascimento e morte. Gente, são 5 mesmo, sabe? Porque eu contei yamas e niyamas como um só, mas é yamas, deixa um pouquinho, yamas, niyamas, asanas, pranayamas, os respiratórios, pratyaharas, práticas de abstração dos sentidos, e samyama, que são esses 3, dharana, dhyana e samadhi. É isso, gente. Então, quando vocês forem, agora, se vocês querem praticar yoga, vocês já perguntam qual é a linha que a pessoa dá aula, né? Vocês, talvez, eu não falei de outras linhas de yoga, mas você começando a ter esse conceito, quando você for pesquisar no Google, vai começar a fazer mais sentido. E você procura pesquisar em sites assim que você vê que são referências, né? Que você vê que a pessoa é uma pessoa que já está um certo tempo no mercado, trabalhando com isso, que você dá uma olhada como é que está o canal dela no YouTube, enfim, né? Para você, porque tem muita gente em qualquer assunto, como a gente sabe, em qualquer assunto que você for pesquisar no Google, você vai achar de tudo, né? Então, a gente sempre tem que ter esse entendimento. Eu lembro que meu guru sempre falava, às vezes a gente pedia as respostas para ele, mas então, o que é melhor? Que livro que a gente lê? O que a gente segue? Ele fala, olha, eu estou dando para vocês o conhecimento, para vocês terem discernimento. Com o que eu estou ensinando aqui, vocês vão entrar, pesquisar em qualquer lugar do Google, e quando vocês começarem a ler, vocês vão começar a perceber aquilo que realmente faz sentido e aquilo que não é, né? Que não é real. Então, fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma semana muito feliz. Se você gostou desse vídeo, já curta. Assim que acabar o programa, vá no meu canal, curta o meu canal também. Lá tem uma playlist com todos os programas do Consciência Yoga, daqui, tá? Tudo numa playlist organizadinho. Às vezes demora um pouquinho para ir para lá, né? Então, todos vão para lá, tá? Mas pode ser que esse programa não vai estar hoje nem amanhã lá. Mas todos vão indo para lá, você pode ver os programas anteriores. Pamela Jaque Yogini. E eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Namastê!